Olá, olá! Boa noite, pessoal, mais uma vez. Começando o podcast O Melhor de Mim, hoje com uma super convidada. Eu sempre fico na dúvida se eu começo apresentando, se eu deixo a pessoa se apresentar. Eu vou deixar ela se apresentar, já dei o spoiler, né, que é ela. E a doutora Larissa Tiberto. Ela é infectologista aqui em São Paulo. E eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o convite para vir conversar com a gente, porque tem muitas coisas que são envolvidas ali nas doenças infecciosas, né? E que, de fato, a gente precisa conversar. Então, Larissa, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite e fica à vontade também para falar um pouquinho mais sobre você. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu também estou muito honrada com o convite. Estou muito feliz que vocês estão nos assistindo. Espero poder esclarecer algumas dúvidas. E eu sou a Larissa, eu sou natural de Presidente Prudente, fiz a minha formação lá. E eu vim para São Paulo, fiz clínica médica lá, fiz infectologia. E aí eu vim para São Paulo para me especializar mais no sistema imunológico, que eu sentia falta assim, tá bom. Tem essa infecção e ele pegou de novo essa infecção. Se não é HIV, que é o que a gente mais pensa, né, imunodeficiência, é o quê? Então eu vim para estudar, eu gosto de fazer pesquisa, artigos científicos, e por isso eu vim para São Paulo. Maravilha. E você já começou com um tema que eu queria muito abordar, porque, óbvio, né? Como médica, eu vou tentar não fazer perguntas médicas, porque a grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente não são médicas. Mas você falou, por exemplo, de HIV, né? E aí eu queria já começar perguntando: só procura o infectologista quem tem HIV? Não. O infectologista, ele é para todo tipo de infecção, né? Então, às vezes, fui na manicure, na podóloga, tô com uma unha encravada, começou a sair pus, tá doendo, infecção. Então, procura o infectologista. Ah, tô com uma pneumonia, pode ser o infectologista também, tanto o pneumo quanto o infectologista. Qualquer tipo de infecção, tá? Infecção na garganta, infecção. Às vezes tem também a interconsulta, né? Que é o paciente internado, fez uma cirurgia, infeccionou, aí o cirurgião pede interconsulta do Imagino que na infectologista. época do Covid muito aparecer, né? Nossa, na época do Covid foi até tenso, vou até falar, dar um spoiler meu aqui, né? Uma doença, não uma crise de ansiedade que eu tive, né? Porque eu tinha que dar conta dos pacientes do hospital, dos meus pacientes do consultório, pessoas da minha família, amigos da família, amigos dos meus pais. Então chegou uma hora que eu não dava conta. E assim, no começo, né, do Covid, eu mandava mensagem para todos os meus pacientes 2 vezes ao dia, perguntando como que estava a saturação, se tinha febre, se teve piora dos exames, dos sintomas, né? Então, aí eu ficava constrangida de falar não para um amigo dos meus pais, ou para tia da minha mãe, para amiga da vizinha, da porca, da sogra, do cachorro. Então, e aí chegou uma hora que eu falei assim, ou eu vou surtar, de fato, ou eu falo, não dá, basta. Né? Então eu falo assim, não estou pegando mais paciente. Ah, não, mas é só para dar uma olhadinha. Olha, eu indico você passar com o profissional tal que eu não consigo mais administrar. Então foi assim, tenso. Imagina, foi um período que, para a maioria, né, dos profissionais de saúde, o sofrimento foi muito compartilhado com as famílias, com todas as pessoas que estavam passando por aquilo, porque estava todo mundo ali na linha de frente, literalmente. E aí teve uma noite, assim, foi aquela cepa amazonense que morreu o Paulo Gustavo, que estava morrendo muita gente, né? Naquele auge, eu estava de plantão, em um hospital muito grande, no Covidário, né? E naquela noite morreram 6 pessoas. Então eu precisei contar para 6 famílias: seu marido morreu, seu pai morreu, seu irmão morreu. Aí foi o dia que eu experimentei aquelas gotinhas Rivotril. Porque eu falei assim, eu fui na enfermaria, eu falei assim, eu preciso pelo menos tomar 3 gotinhas, porque senão não vou dar conta de terminar. E eram assim na idade dos meus pais, sabe? Então,
a gente já está cansado, já está estressado, já está trabalhando de noite. E ainda isso vem com muito peso, né? Esse foi o pior momento da tua vida profissional? Foi o pior momento. Foi o pior momento. Assim, eu entrei, assim, em desespero. Assim, eu fui para casa, eu estava tão cansada, que o meu cérebro não conseguia descansar, eu só chorava. Eu fui o caminho do hospital até minha casa chorando, cheguei em casa de manhã, que esse plantão era noturno, e eu só chorava. Aí eu fui dormir assim, a gente chega às 7 horas, sai do plantão 7 horas da manhã, cheguei em casa umas 7h30, 8 horas, e fui dormir umas 9h30. Por exaustão, assim, com o olho inchado, de tanto chorar. Qual foi o caso mais difícil desse de dar a notícia? A notícia ou de morte ou de adoecimento? Nossa, Só fazendo um parêntese, né? Como a gente está falando, a infectologia em si, ela dá diagnósticos de doenças infecciosas que são tratáveis, transitórias, mas algumas também que não são. Sim. Né? E absolutamente essas que não são curáveis do ponto de vista, ainda, né? Do ponto de vista medicamentoso, etc., elas trazem com elas um estigma muito forte. Sim. Então, receber esse tipo de notícia é um baque muito grande, eu imagino, para o paciente. Assim como você falou, na época do Covid, dar a notícia do falecimento de alguém. Então, quando a gente passa na faculdade, na faculdade não, na residência, a gente tem também, além do treinamento técnico, a gente tem o tratamento ali, como que você vai falar? Então, tem uma abordagem que aí você chama, vamos supor, vou dar o diagnóstico de HIV. Então, é assim, você chama a enfermeira, você chama uma pessoa da equipe de psicólogo, e aí é uma conversa, assim, bem longa, né? Para falar com o paciente. Só que eu não sabia disso. E aí... A primeira vez. eu não sabia, imagina. Mas eu falo muito, sou geminiana, então, assim, vai ser até difícil você mandar eu calar a boca aqui. Você pode falar assim, oi, preciso perguntar. Volta, né? Então, eu falo muito. E eu sempre fiz trabalho voluntário. Desde os meus 12 anos de idade, eu fazia trabalho voluntário na Rede Feminina de Apoio ao Câncer. Né? Então, lá... eu aprendi muito a escutar, porque eu tinha 12 anos. O que eu sabia de medicina? Absolutamente nada, né? Então, eu estava lá, às vezes eles pediam para eu ler a Bíblia, às vezes eles queriam conversar sobre outras coisas e esquecer que eles estavam passando por aquela doença. Às vezes eles queriam contar, só desabafar, né? Jogar dama, dominó, enfim. Então, eu sempre gostei muito da conversa, da aproximação ali, né? Vínculo médico-paciente, que na época nem era médica. Então, eu tenho muito esse olhar humanizado. E aí, o que eu fazia, né? Eu não sabia dessa técnica, tinha que chamar o pessoal da psicologia e tudo mais, assistente social, né? Então, eu fazia assim, ó, eu falava para o paciente, você está com alguma infecção, a gente não sabe de onde é, eu vou pedir todas as sorologias, tá? Porque é procedimento da infectologia. Aí eu jogava o HIV ali no meio. Aí eu falava assim, ó, vou pedir sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, hepatite A, né? Jogava. Então, estou te comunicando, porque quando o laboratório vir colher os seus exames, ele vai falar, autoriza colher sorologias? Então, se a pessoa não sabe, ela já fica meio assustada. Então, por isso eu estou te contando. Tá bom. Aí a pessoa já vai ficando com aquela pulga na orelha, porque já sabe, já lembra daquelas relações que teve sem preservativo, não sei o que, tal. E aí já vai com a pulga atrás da orelha. Aí veio o exame positivo. Ela falou assim, olha, veio positivo, pode ser mesmo HIV, de fato, e pode ser uma reação cruzada. Por exemplo, dengue é comum dar falso positivo no HIV. Né? Então, eu jogo a segunda pulga atrás da orelha. Aí, quando vem o confirmatório, aí a pessoa meio que já está esperando, sabe? Já tava... E aí eu converso, eu explico o que é a doença, eu explico a diferença do HIV e da AIDS, eu explico como é feito o tratamento, o que são as células de defesa, o que é a carga viral. Mas lá na residência não sabia que tinha esse...
Não, eu não sabia que tinha que chamar as meninas, mas eu fazia Aí tudo falava, sozinha. aí falava já na... Aí eu pegava e falava assim, olha, veio positivo mesmo. Aí era aquele choque, dava ali 2 minutos para a pessoa entender. Falou assim, olha, agora eu quero te falar o que é a doença, né? Porque tem um estigma muito grande, né? Então eu falo que o tratamento hoje em dia já é um tratamento avançado, não tem muitos efeitos colaterais, né? O efeito colateral é você ficar bem, né? Então, e eu sempre falei dessa forma. Eu demorava pelo menos umas 2 horas, 2 horas e meia para contar, mas eu ia sozinho. E aí, uma coisa que é legal, né? Depois eu recebia isso, falava assim: nossa, que bom que foi você que me deu o diagnóstico. Eu conheci um amigo, conheci fulano, que falaram assim: ó, tá com AIDS, vai tomar o remédio. Aí eu falava assim, meu Deus do céu. Aí depois, assim, na quinta, na sexta notícia que eu tive que dar de HIV, aí o professor, né, falou assim, mas cadê a psicóloga? Eu falei, que psicóloga? Aí falou assim, porque tem um protocolo aqui, tem que falar tal. Eu falei, ixi, falo tudo sozinha. Não sabia que tinha esse protocolo. Aí depois eu chamava, mas eu Já mais que... já tinha assimilado ali aquele mas eu já processo. que eu acho muito importante, né? Chamar a psicóloga, porque tem que tratar tanto o corpo quanto a mente, né? Então, tem que tratar ali biologicamente com medicação para o HIV. Se for preciso, se tiver alguma ansiedade, se tiver depressivo, triste, eu acho muito importante a terapia e, se precisar, associar uma medicação para ansiedade. Larissa, agora uma coisa. Existe diferença entre HIV e AIDS? Você Sim. pode esclarecer um pouco sobre isso? Sim. O HIV, ele é o quê? É uma sigla que chama o vírus da imunodeficiência humana. Então, o HIV é o vírus, tá? AIDS é em inglês, em português é SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. A síndrome, ela é um conjunto de sinais e de sintomas, tá? Então, a gente pega o Cazuza. Ele estava emagrecido, ele estava pálido, consumido, teve doenças respiratórias. Então, ele tinha um conjunto de sinais e de sintomas. Ele tinha AIDS, né? Agora, se a pessoa não tem nenhum tipo de sinal, nenhum sintoma, ela só tem o HIV, né? Então, um paciente que faz o tratamento, né? Ele tem o CD4, que são os linfócitos, as células de defesa alta, acima de 300, e o vírus, a carga viral, né, o tanto de doença, ele é tão baixo, que a máquina não consegue ler. Então, ele coloca assim, não detectado ou indetectável, né? Ou só aparece uns tracinhos, porque é muito baixa a carga viral, né? Nessa situação, ele não consegue contaminar. Né? Quando ele está indetectável, ele é intransmissível por via sexual. Então, ele pode se reproduzir, né? Por exemplo, eu sou um homem e tenho uma mulher. Eu tenho HIV, ela não. Pode ter filho, normal, sendo soro diferentes. E a mulher que tem HIV e o cara não tem HIV, também pode ter filhos normalmente. E se os dois tiverem HIV, também pode ter normalmente, tá? Agora, ele não vai poder doar sangue. E a mulher não pode amamentar. É feito quando a mulher tem o HIV, né? E ela tem filho, aí é feita uma profilaxia para o nenê por 28 dias, né? E não pode amamentar. Mas se for o cara, né, o homem que tem HIV, não precisa, vida que segue. O HIV é predominantemente uma doença sexualmente transmissível. Isso. Quais são as outras doenças sexualmente transmissíveis principais que você atende? Nossa, HPV, que é o papiloma vírus humano. Que causa aquelas verrugas. Que causa aquelas verrugas. Então, assim, gente, uma coisa que eu quero muito focar para vocês é que o vírus, quando ele não é controlado, o vírus crônico, ele é pré-oncogênico, tá? Então, assim, o HIV, né, quando não trata, não descobre, tem o CD4 lá embaixo, a carga viral lá em cima, ele pode propiciar um linfoma, uma leucemia, né? O HPV, quando ele está no colo,
câncer de colo uterino, na vulva, câncer de vulva, câncer de reto, se tiver no reto, câncer, a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço, 50% é por causa do cigarro e 50% é por causa do HPV, pelo sexo oral. Então, assim, é o que mais é a doença sexualmente transmissível mais popular, assim, né, no mundo. E aí tem também a sífilis, tem a gonorreia, tem clamídia, herpes. Nossa, é um monte. As que eu lembro agora são essas. Você falou de herpes, né? Interessante. Agora, trazendo um pouquinho para a saúde mental, né? Eu vejo muitas pessoas abrirem quadros de herpes, né? Quando emocionalmente não estão bem. Qual é essa relação que tem? Por que que quando nós não estamos bem emocionalmente, eu posso abrir um quadro, por exemplo, de herpes? Ai, estou muito estressado, apareceu herpes na minha boca. Ai, estou com algum problema, apareceu um herpes zoster. Então, qual é essa relação? Ou, assim, o que acontece? O nosso organismo, ele entende estresse, ele não sabe se é um estresse físico ou um estresse mental. Né? Por exemplo, eu tô passando estresse no meu trabalho, morreu alguém, ou briguei com meu namorado, ou eu preciso fugir de um boi no meio do pasto. É tudo estresse para o nosso organismo, tá? Então, só para o pessoal que está em casa que não é médico, é bem entre aspas, a gente tem ali um reservatório do nosso sistema imunológico, tá? Então, passei por um estresse, tô super... Estou fazendo a tese de doutorado, vou defender o meu doutorado, estou aqui, ó, estudando bastante, emocionalmente estressada. Então, ele entende como estresse. Aí ele vai fazer o quê? O meu sistema imunológico. Ele vai dar uma liberada ali de alguns hormônios, de algumas células, porque ele entende que eu preciso fugir de um boi no meio do pasto. Então, ele libera ali cortisol, que é o hormônio do estresse, ele libera adrenalina, libera leucócitos, linfócitos, né? Para eu poder me defender ali no estresse de fuga ou luta. Sistema de luta ou fuga. Só que aí, no dia seguinte, eu tô estressada de novo. Aí ele dá mais uma liberada. Aí no outro dia, eu tô estressada, ele dá mais uma liberada. Aí chega uma hora de tanto liberar que acaba essa minha reserva imunológica. Né? E aí eu fico sem defesa. E aí eu fico vulnerável a pegar infecções que eu já tenho suscetibilidade. Porque o vírus da herpes, ele fica ali incubadinho na gente, né? E aí nosso sistema imunológico abaixa a guarda, ele, aparece. É muito comum também, na minha faculdade, eu tenho uma colega que sempre, antes das provas, ela tinha candidíase. Porque a cândida, ela já é própria da nossa flora vaginal, né? Então, quando o seu sistema imunológico abaixa a guarda, ela sobressai. Prolifera. Entendeu? Tem muita gente também que... Eu tenho uma outra colega que gostava de tomar sol. Lá em Presidente Prudente, aquele sol de 40 graus, né? Ela ficava lá no sol, tomava uma semana, 3 dias de sol, parecia herpes labial. Porque também é o estresse do calor, Entendi. Né? Interessante, né? Eu pergunto isso porque vejo acontecer isso de fato com muitos pacientes, com muitas pessoas que eu acompanho, e muita gente não consegue perceber essa associação, né? Aliás, tem pessoas, inclusive, que aparecem com um quadro de herpes zoster e nem sabem que estão com herpes zoster, por exemplo. Uhum. Para quem não sabe, a doutora vai falar, obviamente, melhor do que eu, porque é a especialidade dela, mas são geralmente umas bolinhas que aparecem aqui no tórax, às vezes dói, na maioria das vezes arde, incomoda bastante, e eu já vi pessoas tratarem como uma alergia. Né? É o que a gente chamava, popularmente, as vós chamavam de cobreiro. Cobreiro, exatamente. Né? Então, o que é o cobreiro? É a herpes zoster, né? E a herpes zoster a gente pega como? Sabe quando a gente pega catapora na infância? É o vírus da catapora zoster, né? Então, ele fica incubadinho nos nossos gânglios nervosos, né? E aí, quando o nosso sistema imunológico dá uma baixada, aí ele eclode, ele aparece. E ele dá muita dor porque ele justamente fica preso ali no nervo. Então, ele vai em todo o trajeto do nervo. Mas se eu
relar na catapora não, na herpes zoster de alguém, eu vou pegar? Só se eu nunca tiver pego catapora. Se eu já tiver pego catapora, vida que segue. Não pego de relar. Então, eu tenho que ter alguém que está com o cobreiro, o herpes zoster, precisa ter um certo cuidado, né, com pessoas que possivelmente nunca se contaminaram. É. A vacina é eficaz? A vacina da catapora, ela é eficaz. A vacina de herpes, né? Você tá falando. Isso, porque tem a da... E aí eu vou contar o porquê. Tem a vacina da catapora, né? Da varicela, e tem a vacina do zoster também. Isso. Na época da faculdade, eu nunca tinha tido, né? Então, quando eu fui entrar na faculdade, eu disse, bom, vou ter contato, então vou tomar a vacina. Uhum. E realmente eu passei os 6 anos de faculdade, não peguei, tive contato com alguns pacientes, principalmente na época que eu rodei em pediatria. Mas o primeiro paciente que eu atendi no PSF, assim que eu me formei, eu peguei catapora e foi bem... E foi no 7º ano, no caso, né? Depois que eu tinha tomado a primeira dose da vacina. Nossa, e é uma dor de cabeça, né? Pegar a Nossa catapora depois de grande. Só quem teve que sabe. É. Então, ela é eficaz, sim. Nada é 100%, né? Mas ela é eficaz. E a da Zoster também é eficaz. Eu recomendo, principalmente idosos e quem tem diabetes, a tomarem. Mas tem que ter um espaço. Se você teve um episódio de herpes zoster hoje, você tem que esperar de 6 meses a 1 ano para tomar a vacina. Bacana, bacana. E tem diferença DST e IST? Ah, sim. Então, o que acontece? A doença sexualmente transmissível, né, é quando o pessoal de fato está doente. Por exemplo, se eu tenho sífilis, e eu tô com uma feridinha ali, eu estou doente. Agora, se eu tenho sífilis e aí eu não tenho a feridinha, quer dizer, eu só tenho a infecção. Entendeu? Por isso que mudou de DST para IST, porque você pode estar infectado, estar assintomático, então você não está de fato doente, mas você está infectado e você transmite. Entendi. Né? Porque a sífilis ela é uma feridinha que ela dá ali na região genital e aí depois ela some sozinha. Mas a pessoa ainda está infectada e ainda tem pode a infecção, transmitir. né? E acho que uma pergunta que você deve sempre ouvir: beijo na boca transmite HIV? Beijo na boca não transmite HIV. Assim, se a pessoa tiver indetectável, ela não vai transmitir por via sexual, não vai transmitir por beijo na boca, não vai transmitir por abraço, tá? Vamos supor que a pessoa tem HIV e está detectável com uma carga viral alta, está com sangramento na boca, a outra pessoa também está com sangramento, tirou, sei lá, um dente do siso, está com os pontos abertos ali, tem uma porcentagem de passar. Mas, assim, é mínima, né? A via principal é sexual mesmo, né? Se tiver detectável. E também compartilhar agulhas, doação de sangue, essas coisas. Existe um estigma muito grande com doenças infecciosas, né? Principalmente o HIV. E eu vejo que com esse tipo... Por conta desse estigma, esse tipo de doença, geralmente as pessoas elas têm muita vergonha de falar sobre isso. E quanto menos eu falo sobre determinada coisa, quanto mais eu guardo isso, eu não compartilho, eu não trabalho toda a carga emocional também que tem ao redor daquilo, aquilo vai se transformando, é como um bichinho que eu prendo dentro de uma jaula. E aquilo vai crescendo. E aquele bicho ele vai ficando revoltado. E daqui a pouco ele está gritando, né? E, enfim, no dia que essa gaiola, que essa jaula abrir, ele sai enlouquecido, né? Por que que você... aliás, se é que você consegue, né, trazer isso pra gente, mas por que que você acha que... não somente do HIV, mas ali nas doenças, enfim, que de alguma forma são infecciosas, por que que ainda há tanto preconceito se o tratamento já evoluiu tanto? Eu acho que isso vem de senta que nem moça, fecha essa perna, isso não é coisa de mocinha.
é errado, sexo é sujo, é errado, tem que fazer só depois do casamento. Então, e a evolução das ISTs, ela foi muito rápida. Quando a gente era criança, a gente tinha ali o exemplo do Cazuza, né? E aí a gente cresceu na escola, ele tinha aquelas aulas, né? Falando que dava doença, que morria, que matava, que era sujo, com muito medo e muito estigma, né? Quando a gente era adolescente. Então, mudar isso de 10 anos, 12 anos para cá, 15 anos para cá, é muito pouco tempo, né, para a gente ter esse amadurecimento. Então, eu acho que é isso mesmo, é o estigma, é o preconceito, ainda não deu tempo de. A gente está virando a chavinha, mas ainda não virou. A- Desculpa, pode nada. falar. Até uma coisa assim, quem procura o infectologista, né? Eu esqueci de falar. Hoje em dia, a maioria dos meus pacientes são pacientes para profilaxia. Então, eu tenho pacientes que vão fazer profilaxia do HIV, eu tenho pacientes, casais que querem abrir o relacionamento e falam: olha, a gente quer abrir o relacionamento. O que a gente pode fazer para se proteger, para se manter saudável, né? E aí, antigamente não, há um ano atrás, era assim, predominantemente, esses pacientes que iam fazer as profilaxia eram gays, né? Hoje em dia tá vindo hétero, porque eles falam assim: nossa, doutora, o maior símbolo da minha masculinidade é meu. Aí fala, né? Então tem que cuidar dele, né? Porque ontem mesmo eu fui ter uma relação, a menina nem falou de camisinha, eu também esqueci. Então, assim, eu esqueci, ela esqueceu, e pode ser que ela faça com mais pessoas, eu também fiz com mais pessoas, então quero me cuidar. Né? Ah, eu tenho um amigo que pegou, que não sei o que e tal. Então, tá vindo, assim, bastante pacientes, né? Eu tenho um paciente, inclusive, que ele é médico, e aí ele estava se depilando, tal, se raspando, e ele viu uma feridinha ali, ele achou que fosse da maquininha. Passou. No mês seguinte, né, ele foi lá fazer de novo, aí ele viu que a mesma feridinha estava lá. E ele falou assim: nossa, que estranho. Aí ele conversou com outro amigo dele e falou: olha, isso aí parece uma lesão de HPV, na virilha mesmo. Aí ele veio passar em consulta comigo, e sim, e era HPV. Então, assim, cada vez mais eu falo: se visitem o seu corpo, olhem para vocês, fiquem atentos. E ele é médico, né? Uma pessoa, assim, bem orientada, jovem, né? Imagina uma pessoa que não tem tanta orientação, tanta informação, né? Vai descobrir só quando a doença está avançada. Então, cada vez mais está vindo pessoas para fazer a profilaxia, a prevenção. Posso polemizar um pouquinho? Ai, 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 que medo. Pode. Existe uma. Eu não sei se eu digo estigma, cultura, enfim, não sei exatamente como eu designo isso, mas durante muito tempo se falou, ainda se fala bastante nisso, que, por exemplo, o HIV é doença de gay, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com você. Então, até alguns amigos, alguns colegas médicos, eu já ouvi isso, falar assim: HIV é coisa de viado. Nossa, isso me dá ou até um ranço, né? Então, o que acontece? De novo, pessoas orientadas. Mas. Aí eu pego e falo assim: gente, não é. Eu tenho várias pacientes mulheres. Eu tenho uma paciente, né, que ela casou com 19 anos, virgem. Ela pegou HIV do marido dela, que era caminhoneiro, e tinha várias outras relações. E aí, com 21 anos, né, ela tinha 21 anos, o marido dela faleceu, ela foi ver a DO, né, que é a declaração de óbito, HIV. Aí ela foi fazer o teste e viu que ela tinha. Então, assim, é doença, tipo, de gente suja, de gente aquém da sociedade, de HIV. Ela era hétera e parceiro único, marido, né? Então, aí a gente já vê. E tenho também alguns pacientes que são héteros, homens héteros, e têm HIV. Então, tem gente que fala assim: impossível, ele deve ter tido uma relação anal. Eles falam: não, doutor, eu nunca tive e tudo mais, peguei de tal pessoa, até sei de quem que é e tal, da minha parceira, continuo com ela,
né? A gente descobriu mais ou menos o diagnóstico, descobriu primeiro nela, depois viu que eu estava também. Então, assim, antes tinha a prevalência, né, quase que total, eram de gays. Hoje não, hoje já tem homens héteros, mulheres héteras. Essa prevalência maior na população gay é por conta do tipo de sexo? Por causa assim do contato de quanto mais mucosa, né, maior a superfície para pegar, né? Então, se a gente for pensar a glande, que é a cabeça do pênis, ela tem só uma partezinha, é muito pouca é isso aqui, assim, né? Mais ou menos, tipo, no máximo, né? Se a gente abrir o microfone, ele vai dar um tanto assim. Sim. Então, a glande, ela é um pedaço assim, né? Agora, o intestino, o reto ali, o canal do ânus, ele é só mucosa. Então, se a gente cortar ali e abrir, ele vai ser uma área assim, mais ou menos, de penetração. Sim. E a vulva e vagina também. É um tubo que a gente corta, vira um retângulo, né? Então, é mais ou menos a área de superfície de contato, né? a de absorção é maior. Então, por isso que tem mais em quem faz mais sexo anal ou sexo vaginal. Né? Quem recebe o sexo anal e quem recebe o sexo vaginal. Entendi. Perfeito. Dentro dos aspectos psíquicos desse adoecimento, né? Quanto que você acha que você observa na sua prática clínica de pessoas que têm uma doença infecciosa e que acabam desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade? Olha, eu falo que a pior coisa de tratar o HIV é lidar com os estigmas, né? Então, assim, por mais que tenha muita informação, a pessoa pensa, meu Deus, eu vou morrer, e agora? Né? É a primeira coisa. Ai, como que eu vou falar isso para minha mãe? Como que eu vou falar isso para o meu pai? Então, na minha consulta, é uma consulta assim, eu já falo para a secretária, fala que é uma consulta que demora no mínimo 1h40, a primeira consulta. Porque eu quero saber da pessoa assim, se ela namora, se ela não namora, se o parceiro ou parceira sabe, se tem algum amigo ou algum familiar que sabe, né, que pode contar. Muito a grosso modo falando, eu classifico na minha cabeça as pessoas que têm HIV ou qualquer outra doença infecto-contagiosa, porque eu tenho esse paciente mesmo do HPV, ele desenvolveu o transtorno de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Ele começava a tomar banho assim com a bucha, porque ele se sentia sujo, se sentia mal, e a pele dele ficou toda esfolada. Então, não é só o HIV, tá? Ele é só um exemplo. Sim. Então, eu pego e divido em duas categorias. Quem sabe de quem pegou e quem não sabe de quem pegou. Quem sabe de quem pegou fica acusando o outro. Porque fulano me colocou nessa situação, porque se não fosse ele eu estava bem. E fica no papel de vítima. Quando você é vítima, o que acontece? Não tem como você sair daquela posição, porque você não fez nada para estar lá. Então, se você é vítima, aí você só fica se vitimizando e acaba se auto-sabotando. Você não faz nada para melhorar e você não faz nada para sair daquele lugar. Então, o tratamento não flui. A pessoa fica estressada cronicamente, as células diminuem, é mais difícil o tratamento. E as pessoas que não sabem de quem pegou, elas sentem culpa. Porque eu fui omisso com a minha saúde, porque eu fui negligente, porque eu fui isso, porque eu fui aquilo. E quando você sente culpa, você não acha que você é merecedor. Eu não mereço. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço constituir uma família. Eu não mereço estar num bom lugar com os meus amigos. Eu não mereço ser saudável. E aí você começa a se auto-sabotar por culpa por não merecimento. E aí, o sistema imunológico, né, que a gente falou lá no início. Então, aí eu trabalho muito a questão do perdão, do auto-perdão, de se perdoar, ou do perdão com o próximo. Quando a gente consegue fazer isso, o tratamento deslancha. Deslancha.
e CD4 que vai para cima e vai, e é uma beleza. E aí a pessoa vem, tem essa senhora, né, que pegou a HIV do marido, ela vive com HIV há mais de 20 anos, né? Ela ia no consultório com uma camisa, uma camiseta, ia com a raiz para fazer, ia desenxabida, tal, chegava lá e ela falava, e aí? E o negócio, tá bom? Não tá? Negócio, tal. Aí, beleza. E eu trabalhando com ela, tal, não sei o quê, nananã, falando, a senhora é jovem. Eu não vou nem te chamar de senhora, você é bonita. Imagina, você tá muito jovem para ser velha. E comecei a incentivar ela, incentivar. Na terceira, quarta vez que ela veio, cabelo pintado, com lápis no olho. Aí ela tava de máscara, ela tirou e falou assim: ó, doutora, tô de batom. Nossa. Sabe, assim, e aí eu falo, não, agora a senhora tem que ir pros bailes, não sei o quê. E aí, hoje em dia, ela namora, né? E assim, ela falava assim, eu vejo o remédio aqui, eu sei que eu tenho que tomar e que minha vida depende dele, mas parece que eu não consigo. Ai, depois eu tomo. E aí esqueci um dia, tomava no outro, e a saúde sempre capengando, né? E aí depois que ela fez as pazes com ela mesma e perdoou o falecido marido, porque eu falo assim, quando a gente não perdoa, parece que ela não pegou HIV uma vez, ela ficou 20 anos pegando o HIV, porque toda vez que ela lembrava, é como se ela tivesse pego de novo. A mágoa vem, né? E aí ela falou, nossa, hoje eu esqueço, mas é um esquecimento do bem. Eu tomo remédio ali de manhã, pronto, vida que segue. Você falou uma coisa interessante, Larissa, que é aceitar a dor de ter cometido um erro, ainda que não tenha sido consciente, né? Provavelmente. E é impressionante como isso é fundamental, trabalhar o perdão e o auto-perdão, né? E lidar com essa dor, aprender a lidar com a dor, né, de ter cometido um erro que você encara como erro. E esse processo de aceitação, ele é fundamental e tudo parte desse processo de aceitação. Você ter que construir uma história de auto-perdão ou de perdão por alguém, e quando você aceita aquilo que aconteceu, você não está validando, dizendo que aquilo foi legal, bacana, não. Né? Mas você está se dando o direito disso que você falou, de não continuar carregando aquele peso que durante já tanto tempo provavelmente já vem ali machucando aquela pessoa. E depois da aceitação, o restante flui. Né? Que aí, de fato, quando a pessoa se dá o direito, aceita, olha para aquele erro, né? Constrói ali um aprendizado em cima dele e sai da posição de vítima e retorna ali para o controle da emoção, da vida e do protagonismo que é falado, né? Para o que ela ainda tem tanto para viver. Nossa, você falando assim, tá passando um filme na minha cabeça e, cara, eu fico emocionada, sabe? Ela falou assim, nossa, doutora, eu trato isso há tanto tempo, parece que você pôs luz, assim, na minha vida. E não foi eu, assim, sabe? Foi ela que fez isso por ela, né? E, de fato, ela vem iluminada. Outro meu paciente, esses dias, fez uma super homenagem, ele é um influencer, e ele tem HIV, e ele estava demorando para negativar o CD4, a carga viral dele, né? E aí a gente começou a trabalhar juntos, e no segundo mês ele já ficou indetectável. E ele tem 40 anos, ele tinha sonho de ser pai, e ele não conseguia, porque como ele estava detectável, não podia transar sem camisinha, né? E aí ele vai ser pai, tá esperando uma menininha. E ele falou, cara, obrigada, você realizou meu sonho, eu queria muito ser pai. Nossa, gente, olha, é muito louco. Tô segurando o choro. A gente está falando do melhor de mim, né? E uma das coisas que eu mais gosto de falar aqui é isso, né? O que é que a gente constrói de melhor para a gente, para os outros? O que é que você, Larissa, acha de que constrói de melhor nesse mundo? Nossa, cara, o meu objetivo, eu vim para servir, sabe? Para servir a Deus, para servir aos meus pacientes. E quando eu era criança,
Meu avô, ele tinha sequela de AVC, então ele não falava. E eu não entendia nada que ele falava, mas eu gostava de ficar perto dele, gostava de levar ele para tomar sol. Aí ele tinha que tomar os remédios, eu falava, eu que vou dar. E eu pegava e dava os remédios para ele. A questão do trabalho voluntário, minha mãe, ela é comerciante, ela foi pegar uma peça que a cliente quebrou, né? Que ela ia trocar. E aí eu fui com ela. E aí essa cliente dela, ela aplicava radioterapia, né? Disparava as quimioterapias no pessoal. E aí tinha essa casa do lado, que era uma rede feminina de apoio ao câncer. E a gente ficou esperando ela lá, enquanto ela terminava o trabalho. Eu falei, mãe, o que é isso aqui? Aí ele falou, isso aqui é uma casa de caridade. E aí eu tinha acabado de fazer 12 anos. E eu achei que caridade era fazer carinho. Aí me pareceu uma ideia muito boa eu ir lá fazer carinho nas pessoas. Aí eu falei assim: eu quero vir fazer caridade. Ela falou: ó, não tenho tempo, trabalho o dia inteiro, pega a bicicleta e vem. Interior, né? Dá pra fazer isso. E aí eu ia. Então, assim, foi por mim mesmo. E isso eu continuo até hoje. Né? Então, assim, o melhor de mim é o meu servir, é o meu carinho, compaixão. Isso eu tenho muito, sabe? Isso transborda, literalmente. E quando eu recebo, assim, esses feedbacks, né? Das pessoas voltarem bem, voltarem namorando, voltarem se cuidando, voltarem grávidos. Isso para mim, eu Não falo, tem cara, eu dei preço, o né? melhor de mim. Que maravilha. Tem muita gente, certamente, que vai assistir, que está assistindo agora, e que ou está se identificando, ou vai compartilhar isso com alguém que passa por algum desses processos, ou conhece alguém que passa. E qual é o caminho, Larissa, para começar nessa estrada de autocuidado, né? De não encarar um possível diagnóstico como fim, mas ainda descobrir o melhor delas, talvez, né? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é você primeiro procurar um profissional adequado, né? Um médico, ele não tem que olhar. Eu falo, eu não trato o HIV, eu trato o João da Silva, ou a Maria das Neves. Então, olhar o paciente como um todo, né? Então, tem que ter empatia pelo paciente, e aí um médico que possa te orientar e te falar o que que acontece, qual que é o prognóstico, qual que é o tratamento. Porque eu vejo assim, algumas pessoas vêm no meu Instagram e falam: Nossa, doutora, eu vivo com HIV, eu não sabia que eu podia ser mãe. Nossa, isso me deixa triste, sabe? Então, procurar estudar sobre a doença. Hoje a gente tem acesso a tudo, né? O doutor Google, ele é muito ruim porque você coloca lá, dedo na unha, câncer, né? Mas tem alguns sites confiáveis que dá para você se embasar, se informar sobre aquilo, né? Procurar outras pessoas que passem pela mesma dor que a sua e procurar um profissional que ele tenha o conhecimento técnico e que ele também reconheça e valide a sua dor. Nesse processo de aceitação, eu não tenho conhecimento que você, né, ou algum outro profissional que trate ali com as questões emocionais, com a ansiedade, com a depressão, com o toque. Eu não tenho esse conhecimento. Eu estou ali, chego até o meu limite, né? Mas eu trabalho com uma equipe disciplinar. Tem a doutora Thelma, que ela me ajuda muito, que ela é uma neuropsicóloga e ela tem feito um trabalho lindo. E eu tava órfã de psiquiatra, né? Desculpa, como que que você falou que eu tenho que falar mesmo? Em relação É tipo, você não se autodenomina. sim, que um médico especialista em emoções. Eu tava carente de um médico especialista em emoções aqui em São Paulo, né? Então, às vezes, eu tava até falando, olha, tem esse que é via telemedicina, que é da minha cidade, que eu conheço, né? Então, eu tenho essa equipe para me ajudar também, para dar esse suporte, né? Porque a gente sabe, pô, se não tratar, a mente comanda tudo. E Se a vo... mente O mente. quê? Ela conta tanta coisa pra gente que não é bem assim. Exatamente. Então, se não tratar a mente,
não tem como. A coisa não funciona, né? Isso é interessante. E aquilo que você falou brilhantemente no início. O nosso corpo, ele responde a esse estresse, né? Seja ele emocional, seja ele físico. De alguma forma, aquilo vai comprometer a gente. E é por isso que tantos estudos existem da terapia do riso, enfim, da gratidão, do abraço, de todo esse processo psíquico, emocional, comportamental positivo. Eu acho que, obviamente, quando a gente está falando de doença, né, para muitas pessoas, o adoecimento em si, ele pode ser quase que um atestado de morte, né, que a pessoa Sim. vai morrer. E aí já desperta nela uma sequência de pensamentos negativos que geram falas negativas, que geram comportamentos negativos, de vitimização. A pessoa nem recebeu um resultado, já está com a vela na mão. Sim. Né? E, de fato, a gente precisa ir nessa contramão, chamar a pessoa para a realidade. E eu gosto muito de falar, de fazer uma comparação entre o que é possível e o que é provável. Nem tudo que é possível é provável, e nem tudo que é provável é possível que aconteça. É possível que um meteoro caia agora, exatamente aqui onde a gente está? É possível. É provável que isso aconteça? Não. Né? Então, quando a gente começa a trazer também essa visão, inclusive para os processos de adoecimento, sejam aqueles que têm cura imediata, a gente está falando de uma infecção, de uma pneumonia que seja ali, né, mais leve, a gente tem vários antibióticos, mas talvez a gente tenha outras doenças, o HIV, o câncer, enfim, que ainda não se descobriu, né, mas que já se tem um tratamento muito bom, muito estabelecido e que permite que aquela pessoa viva a vida toda, talvez, controlando, cuidando daquela doença, mas talvez ela precise olhar para si pela primeira vez na vida, que é o que eu noto também. Muita gente só para olhar para si e cuidar de si quando precisa. E esse processo de cuidado, ele é um cuidado como um todo, não é só a medicação. É um cuidado do corpo, mas é um cuidado da mente, é um cuidado da alma, é um cuidado do espírito, né? Uhum. E se elas não olham para isso como uma necessidade urgente, né, realmente a melhoria, a evolução fica mais difícil. E para quem nem olha para isso, acaba também baixando o sistema imunológico, em algum momento, possivelmente, adoecendo. Isso mesmo. E uma coisa assim, o tripé ali do tratamento, né, é cuidar das nossas emoções. Não tem como. A gente precisa cuidar das nossas emoções, né? Porque senão a gente adoece mais. E na questão assim igual lá quando eu fazia o trabalho voluntário e hoje também eu trabalho com o pessoal no IBCC, né, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, tem gente que recebeu o diagnóstico, pode ser até um câncer tranquilo, de pele, que não tão, assim, nenhum câncer tranquilo, mas assim, o mais benigno, né? E a pessoa já fala, meu Deus do céu, vou ficar careca e não sei o quê, ai, vai espalhar. Calma, dá pra gente tirar, dá pra gente queimar e tá tudo bem, né? Que eu faço o plantão lá de hospitalista, porque eu gosto muito dos pacientes oncológicos, né? Então, eu falo assim, calma, não vamos colocar a carroça na frente dos bois, né? Então, tem que ter esse cuidado aí com a nossa mente, porque ela mente. A mente mente. Larissa, estamos, infelizmente, eu tenho tanta coisa ainda para falar e para perguntar para você, mas acho que vamos precisar de um próximo encontro. Ai, que pena. Eu também, nossa, eu tava aqui, eu nem vi a hora passar. Passou uma hora, mas eu queria, antes da gente se despedir, que você, por favor, falasse para as pessoas que estão assistindo como elas podem te encontrar. Porque, gente, eu vou dizer, médicos hoje que realmente veem a medicina, enxergam a medicina como uma missão e cuidar é um dos principais valores daquilo que elas fazem, o cuidado real é raro. Então, a gente precisa valorizar essas pessoas que consideram o cuidado verdadeiro por alguém algo louvável, importante e fazem isso no seu dia a dia. Então, Larissa, por favor, fala como essas pessoas podem te achar. Então, eu também tenho um podcast, @med, com D mudo,
Cast, com X, igual o seu, Que Medcast. E eu no meu Instagram, que é o @DRA Larissa com 2 S, Tiberto. Você escreve aqui, Rafa, no link? Obrigada, produção. É isso aí, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada pela audiência, por ter ficado com a gente até aqui. Compartilhem esse podcast, compartilhem essas informações. São informações muito, muito, muito importantes, úteis, que podem mudar a vida de alguém e ajudar elas, né, essas pessoas a retornarem ao melhor delas. E é isso exatamente que a gente quer. Um beijo grande, até a próxima. Eu resolvi terminar.